O melhor professor é aquele que liberta o aluno. Já não gosto da palavra aluno, que tem a ver com sem luz. Mas o bom professor, ele simplesmente dá as ferramentas a fim de que a pessoa que esteja aprendendo com ele possa ter autonomia, né? Possa aprender e partir, entende? Porque a gente vive numa cultura da captura, porque precisa captar os alunos, a atenção, né? Primeiro a atenção, aí o aluno, e gerar uma dependência, uma fragilidade no ser. E isso também tem reverberações, ecos de uma cultura também mesmo antiga, de mestres e gurus que promovem esse tipo de sensação de dependência, de fragilidade, de que você tem que seguir aquele mestre, que você tem que sempre estar com ele, que você é sempre menor, que você sempre vai estar ali aprendendo e confiando naquela abordagem, naquela pessoa, o que ela fala é a verdade para você. E isso é muito surreal para mim, isso é completamente... é um mecanismo de poder, né? É a microfísica do poder puramente. Então, o que a gente tem que entender é que o tratamento entre os seres precisa ser de igual, né? Somos todos seres aqui, né? Aí a gente precisa começar a traduzir esse lugar do ensino para uma troca, né, de saberes que a gente traz e promove uma autonomia, uma transformação para a pessoa. Né? Eu não gosto da palavra aluno, absolutamente, que é o sem luz, né? A de sem, luno de luz. E você traz essa perspectiva de que ele não tem algo que o professor tem, que ele teria a luz do conhecimento, e aí é um conhecimento que se sobrepõe ao outro ou aos outros conhecimentos, e o aluno não é detentor de nenhum conhecimento. Isso é... Gente, eu realmente fico muito inconformada. E como a gente segue esse formato até hoje, a gente não se questiona disso. Todo o formato de uma hierarquização nociva para as pessoas, porque desempodera as pessoas, porque gera poder, né? Microfísica do poder ali, que o professor tem o poder e as pessoas precisam seguir aquilo, e sempre foi assim, um mecanismo de poder. Bom, respiremos, porque eu acho esse assunto muito problemático, raiz das nossas questões. Tudo vem daí, o abuso do poder vem daí, desse formato que a gente fica gerando desde a escola, do corpo disciplinado, de você... te mandam ficar calado, te mandam ficar sentado, te mandam anotar aquilo, escrever aquilo outro, fazer aquilo, e você vira esse corpo disciplinado que segue esses poderes que até então sempre foram muito descarados, né? Sempre foi realmente escolas muito mais até militarizadas, o ensino sempre foi mais rígido e problemático. Agora tem se começado a, né, reestruturar um pouco essa maneira de pensar, algo um pouco mais horizontalizado, enfim, né? Apesar de que é sempre uma tentativa muito idealista, porque o formato da escola e as condições sociais que a gente vive também não colaboram para a gente conseguir horizontalizar mais. Mas, pelo menos a sensação ou lugar de fala que um professor possa se colocar de maneira honesta em trazer o seu papel de mediador daquelas ferramentas que ele obteve conhecimento ao longo dos anos, mas que ele está ali como qualquer outra pessoa, não é mesmo? Essa que é a real.
as minhas alunas do Treinar Liberta, que eu nem gosto de falar assim, eu só falo porque as pessoas entendem assim, é mais inteligível, mas eu gosto de pensar que elas são praticantes do Treinar Liberta. Elas não são minhas nada, entende? Elas são praticantes do Treinar Liberta, elas estão aprendendo uma abordagem do Treinar Liberta que eu tô só veiculando, mas eu sou igual a elas, né? Num sentido humano, né? Não é que elas são sem luz e eu tenho a luz, e não é que elas vão depender de mim para sempre. Essa é a questão que eu vejo problemática por aí, que inclusive no campo do corpo existe muito isso, na verdade existe toda uma ideia de periodização de treino que leva praticamente os alunos a ficarem presos num paradigma da eternidade ali, da periodização de treino. Tudo bem, se você quiser ficar cada vez mais grandão para sempre, sim, vai fazer um sentido, um pensamento de progressão eterna de cargas. Veja só, já pensou isso? É socorro. O corpo, para mim, igual de um animal, ele não vai se transformando dessa forma, ele fica funcional. Em um momento ele funciona bem, ele tem aquela musculatura suficiente, funcional, equilibrada, né? A função tônica com tudo, né? Com a integração, flexibilidade. E aí o bicho funciona. Ele não precisa ficar exagerando numa coisa. Pra mim é um comportamento compulsivo, assim, praticamente. Mas enfim, nesse sentido, sim, poderia haver essa perpetuação da condução, da orientação, né? Dessa periodização, de tudo isso. Mas a ideia do treino natural, para você chegar num corpo funcional, ela tem um ponto em que ela pode ter uma autonomia total. A pessoa, uma vez que ela entende o quanto de agachamento ela pode fazer, o quanto de prancha ela pode fazer, flexão, outros movimentos de salto, enfim, tudo que envolve um treino multiarticular com o corpo todo, que você fortalece e até mobiliza ao mesmo tempo, usa o corpo todo, não fica só fazendo fortalecimento localizado. Em dado momento, essa pessoa, ela desenvolve um grau de evolução que ela consegue entender o quanto ela precisa fazer para ter uma musculatura funcional. Não tem, é uma manutenção que você faz, não tem uma coisa permanente. Tanto que é isso, as galeras lá do Treinar Liberta que em dado momento vão avançando no treinamento, elas conseguem fazer exatamente o que eu proponho, que é você ter autonomia para treinar em qualquer lugar. Você tá viajando, você tá lá na praia e você não quer ligar o seu celular para torrar no sol e ficar vendo um treino ali acompanhando, chutando areia no celular. Não, você quer saber fazer os agachamentos, fazer as pranchas, flexão, fazer o que você precisa para o seu corpo. Entende? Essa é a ideia. O bom professor, ele quer isso. Ele quer autonomia, ele quer o aprendizado, né? Que se complete. E, na verdade, não se completa, porque em algum momento a gente precisa pensar que a gente tá justamente só compartilhando coisas que a gente tá o tempo inteiro aprendendo. Então, de igual, a gente compartilha porque tá todo mundo aprendendo. A aprendizagem é coletiva e ela não é, né, o que uma pessoa ali só detém. Não, ela é uma troca de saberes, né? Então, em dado momento é isso que acontece, né? Em dado momento as pessoas vão se aprofundando nas práticas, nos saberes, e elas podem ir trocando e gerando saberes cada vez maiores e transformados, né? Nas comunidades. As comunidades científicas, quando discutem, tudo isso é exatamente o mesmo cenário. Uma comunidade, por exemplo, a comunidade liberta, que a gente discute temas e a gente aprofunda saberes.
cada um traz um pouco do que sabe, e assim a gente vai gerando inclusive uma sensação de movimento que é muito melhor do que a sensação de rebanho, tipo assim, sendo mais exagerada, mais nesse âmbito de uma cultura da hierarquização do aprendizado, né? Do mestre, do professor. Eles existem, mas a gente agora está fazendo um passo de evolução e entender que ele é só um papel a ser ocupado naquele momento. É um papel que você ocupa no momento. Estou aqui no papel de mediação para transmitir essas ferramentas. Não é que você está num lugar que é diferente do que as pessoas estão, como se estivesse num altar, né? Que esse é o perigo e que existe até hoje. Então, desde antigamente, com o ensino religioso, toda essa vinculação, né? E agora com os coachings na internet, você percebe o mesmo movimento que eu acho perigoso, porque desempodera, deixa as pessoas inconscientes e sugestionáveis com a perspectiva do líder, sempre, o líder. O que sabe, o que diz. Não é mesmo, minha gente? Então bora se libertar. Bora, chegou a hora, bora trocar ideia. E é por aí, entrar numa perspectiva de saúde pro seu corpo, porque a gente vai se sentindo mal quando às vezes a gente sente que a gente não sabe, não é? Uma das maiores doenças da sociedade? Essa síndrome do impostor, essa crise, essa insegurança, essa coisa assim de essa ansiedade, esse meu Deus, eu não sei, eu não vou conseguir, né? Então temos que cuidar disso. E como que cuida disso? Também democratizando os espaços de aprendizado, né? Deixando uma outra perspectiva. Pô, é isso que deixa a galera também doente, ansiosa. Prova, apresentação de trabalho e a maneira como é tudo, todo o formato, e o bullying e tudo que acontece. Deixa a gente tudo cagado de ansiedade social, de insegurança, de síndrome do impostor, de achar que não vai dar certo, de achar que não sabe, né? Eu fico só pensando o que vocês pensam por aí. Vocês têm que escrever, deixar nos comentários, vocês têm que falar. Porque é profundo esse papo liberto que precisa ser dito por aí, ampliado, senão a gente não sai de sistemas de opressão que a gente vive, às vezes invisíveis, que a gente nem percebe, dessa microfísica do poder, que vai deixando a gente, né, um pouco... Como que eu posso dizer melhor, assim? Eu sinto que a gente vai... é porque eu tento trazer pro corpo, a sensação de opressão no corpo me dá quase um nó na garganta, assim. Não acho que faça bem aos seres, sabe? Por exemplo, a gente não tem a oportunidade de falar diante de uma posição de poder em que só o outro fala. Sabe quando esse é o aluno que teve a oportunidade de falar, na hora que você vai falar, a ansiedade tá assim, ó, meu Deus, eu tenho essa oportunidade de falar. E se eu não acertar agora? Tipo assim, ok, a gente pensa, não, mas a gente tá querendo preparar os indivíduos, né? Esses estresses pontuais podem fazer com que ele consiga muito melhor dar uma palestra no futuro sem sentir essa ansiedade, porque ele pode ser também, não estou invalidando. O problema é que a gente já vive numa sociedade ultra ansiogênica, ultra com esse problema de saúde mental real, que tem que ser uma questão pública, uma questão que a gente pensa nas escolas, né?
Porque a gente está o quê? Preparando pessoas justamente para serem ansiosas? É basicamente isso, né? É praticamente isso. Para conseguirem lidar com o estresse do mundo, de um trabalho bizarro, é evidentemente isso, né? Para se aguentar as posições de poder que você vai ter que aguentar no futuro, para ser mandado, disciplinado, fazer aquilo. Porque a gente não confia no ser, a gente tem que civilizar o ser de uma forma de adestradora, assim, né? A gente não tem esse lugar que eu sinto que em algumas culturas, né, algumas comunidades ancestrais possivelmente teria um lugar mais de comuna mesmo, né, e de um aprendizado espiritual, né, espiritualizado. O espaço ritual, o espaço de cuidado com os seres, não o espaço só disciplinador, de uma forma quase fordista, assim. Disciplina esse, disciplina aquele, põe todo mundo em fila, sentados, de pé, né? A máquina funcionando, né? O ser humano, assim, o ocidental, ele vai ficando ansioso com medo do descontrole. Olha que problemão, né? Tem que ser assim, ó, tudo linear, previsível, controlado, senão ele buga, né? Estamos virando máquina, robô. Se a gente pensa numa outra perspectiva de aprendizado, por exemplo, nesse espaço ritual mais espiritualizado de uma comunidade, vamos pensar nesse cenário. É muito mais cuidado, é muito mais olhar a organicidade, os seres, cada um é um ser, e a gente, né, consegue compartilhar de outras formas. O aprendizado, ele não vem só de fora, né? Eu acredito totalmente que a gente produz aprendizado também. Não só a gente mimetiza, a gente tem neurônio espelho que, né, somos imitadores por natureza e a gente aprende simplesmente assim, como tem um aprendizado intrínseco que a gente acessa através da natureza, através da observação, da abertura. É quase uma canalização também. Eu tenho certeza de que isso existe. Sei que agora eu fui longe, mas eu vejo os seres, né, a criança, o como se dá a aprendizagem, ela tem um lugar muito da experiência total, a experiência. E não só a recepção, né, de alguém falando e você decora e reproduz. Seres autônomos, bora se libertar, meu povo, agora tem que treinar. Vamos treinar, fazer o que tem que ser feito, bora fazer esses movimentos. Como eu falei, no Treinar Liberta, essa é a ideia. Autonomia no fim das contas, entende? Aprende a se mover. A gente é o único bicho que tem que aprender. Não é muito louco, né? Que tem que aprender a se mover. Não é natural, não sabe se mover, mas é simples, entende? E a galera gosta de complicar para deixar a galera dependente deles, né? Mas é simples o movimento humano, animal, natural, sabe? Você se agachar, pôr a mão no chão, fazer essas variações, né? Se você faz isso com um pouco mais intensidade, que é o que tem no Treinar Liberta, com agachamento com salto, com prancha com flexão, tal, não tem como você não cultivar um corpo saudável do ponto de vista funcional. E é isso aí. Aquele abraço